No começo da década de 90, a Espanha vivia um período de mudanças profundas. O país estava cada vez mais integrado à economia europeia. As cidades cresciam rapidamente e muitos bairros residenciais de alto padrão surgiam nos arredores de Madrid. Em alguns desses lugares, a vida parecia tranquila e previsível. Ruas arborizadas, casas grandes, famílias que acreditavam estar vivendo em um ambiente seguro e protegido da violência que muitas vezes afetava os grandes centros urbanos. Um desses lugares era La Moraleja, uma urbanização localizada no município de Alcobendas, ao norte da capital espanhola. Ali viviam empresários, executivos e profissionais bem-sucedidos que buscavam uma vida confortável para suas famílias. Foi nesse cenário que cresceu Anabel Segura Folles. Ela tinha 22 anos e levava uma vida que muitos considerariam privilegiada. Era a filha mais velha de José Segura Nájera, um empresário do setor petroquímico que havia construído uma carreira sólida ao longo de muitos anos de trabalho. A mãe de Anabel se chamava Sigrid Folles, uma mulher alemã que havia conhecido José na Alemanha. Depois de se casarem, o casal decidiu retornar à Espanha e criar a família ali. Além de Anabel, eles também tinham outra filha mais nova chamada Sandra. A família vivia em La Moraleja, em uma área conhecida como Intergolf. Era um lugar silencioso, cercado por campos de golfe e grandes residências. Anabel estudava administração na Universidade Privada ICAD, em Madrid, e estava no 4º ano do curso. Pessoas que conviveram com ela descreviam uma jovem tranquila, disciplinada e muito dedicada aos estudos. Também gostava de praticar esportes e tinha o hábito de correr pelas ruas do bairro. Naquela época, era comum ver moradores fazendo caminhadas ou corridas por ali, aproveitando o ambiente calmo e a sensação de segurança que o lugar transmitia. Mas enquanto aquela rotina parecia comum para os moradores, duas pessoas observavam a região com um objetivo completamente diferente. Emílio Munhoz Guadix e Cândido Ortiz Aon eram amigos de infância. Os dois enfrentavam dificuldades financeiras e começaram a imaginar uma maneira rápida de conseguir dinheiro. Emílio trabalhava como motorista entregador em Madrid para uma empresa de transporte de encomendas. Ele vivia com a esposa Felisa Garcia no município de Pantoja, na província de Toledo. Cândido Ortiz, conhecido por muitos como Candi, morava em Escalona e trabalhava como encanador, viajando com frequência até Madrid para realizar serviços. Em algum momento, os dois começaram a discutir a ideia de realizar um sequestro. Segundo relatos da investigação, eles acreditavam que bairros ricos como La Moraleja poderiam ser um alvo fácil. Na visão deles, seria possível sequestrar alguém de uma família rica e exigir um resgate milionário. A decisão foi tomada de forma extremamente irresponsável e sem um plano detalhado. Ainda assim, eles decidiram colocar a ideia em prática. No dia 12 de abril de 1993, os dois foram até a região de La Moraleja em uma van branca. Eles estavam procurando uma possível vítima. Naquele mesmo dia, Anabel saiu de casa para fazer sua corrida habitual. Era uma tarde comum e ela levava consigo um Walkman para ouvir música enquanto corria. Sua família estava viajando naquele momento, algo que também se tornaria um detalhe importante mais tarde. Enquanto corria pelas ruas do bairro Intergolf, Anabel foi surpreendida pelos dois homens. Eles saíram da van e se aproximaram dela. Um deles estava armado com uma faca. A abordagem aconteceu rapidamente e a jovem tentou resistir. Durante a luta, ela chegou a perder parte da roupa esportiva e o Walkman caiu no chão. Mesmo assim, os sequestradores conseguiram forçar ela a entrar no veículo. Toda a cena foi observada por um homem chamado Antônio, que trabalhava como zelador em uma escola próxima chamada Escola Escandinava. Ele percebeu que algo estranho estava acontecendo e imediatamente decidiu chamar a polícia. No entanto, havia um problema. Naquele momento, ele não estava usando os óculos e não conseguiu identificar a placa da van branca que havia levado a jovem. Mesmo assim, o aviso foi fundamental para que as autoridades soubessem rapidamente que um possível sequestro havia ocorrido. Depois de colocar Anabel dentro da van, os sequestradores começaram a dirigir pela região. Mais tarde, eles mesmos afirmaram que passaram várias horas circulando sem saber exatamente o que fazer. Em algum momento durante esse período, a jovem tentou escapar novamente. A tentativa de fuga acabou levando os dois homens a uma decisão ainda mais trágica. Eles dirigiram até uma antiga fábrica abandonada localizada em Numancia de la Sagra, uma localidade na província de Toledo que fica a cerca de 1 hora de Madrid. O lugar era isolado e pouco frequentado. Foi ali que o sequestro terminou de forma fatal. Durante o confronto, Anabel foi estrangulada pelos sequestradores.
Segundo relatos posteriores do próprio Emílio Munhoz Guadix, a morte ocorreu poucas horas depois do sequestro. Em seguida, os dois homens enterraram o corpo nas proximidades da fábrica abandonada. Mesmo depois de cometer o assassinato, eles decidiram continuar com o plano de extorsão. 2 dias após o sequestro, a família Segura recebeu a primeira ligação. Os criminosos exigiam um resgate de 150 milhões de pesetas em troca da libertação de Annabel. Naquele momento, os pais da jovem acreditavam que ela ainda estava viva e que havia esperança de resgatá-la. Começou então um período de enorme sofrimento para a família. Ao longo dos meses seguintes, os sequestradores fizeram cerca de 15 ligações exigindo dinheiro. O pai de Annabel tomou medidas desesperadas para tentar salvar a filha. Ele hipotecou a própria casa para reunir o valor pedido e também anunciou uma recompensa pública de 15 milhões de pesetas para qualquer pessoa que oferecesse informações confiáveis sobre o paradeiro dela. A família contou ainda com a ajuda de especialistas em casos de sequestro e nomeou o advogado Rafael Escuredo para atuar como mediador nas negociações com os criminosos. Em 2 ocasiões, representantes da família foram até locais combinados para entregar o dinheiro do resgate. No entanto, os sequestradores nunca apareceram para recolher o pagamento. Esses encontros frustrados aumentavam ainda mais o desespero da família e a frustração dos investigadores. Cerca de 2 meses depois do sequestro, ocorreu um episódio que trouxe uma falsa esperança. A família recebeu uma fita cassete com uma gravação. Naquele áudio, uma mulher dizia ser Annabel e afirmava estar bem, pedindo ajuda para voltar para casa. Durante algum tempo, acreditou-se que aquela voz realmente pertencia à jovem desaparecida. Posteriormente, a investigação descobriu que a voz era, na verdade, de Felisa Garcia, esposa de Emílio Munhoz Guadix. Ela havia gravado a mensagem fingindo ser Annabel para ajudar o marido e manter a farsa de que a jovem estava viva. Durante mais de 2 anos, o caso dominou a atenção da imprensa espanhola. Jornais e programas de televisão acompanhavam cada detalhe da investigação. O desaparecimento de Annabel Segura passou a ser descrito como um dos casos mais impactantes do país naquele período. A sociedade espanhola acompanhava com expectativa cada nova pista ou informação que surgia. O avanço decisivo na investigação aconteceu apenas em setembro de 1995. Algumas gravações das ligações feitas pelos sequestradores foram transmitidas pela televisão. Ao ouvir uma dessas gravações, um morador da cidade de Escalona entrou em contato com a polícia. Ele disse reconhecer a voz de um dos homens. Segundo o relato daquela pessoa, a voz era de Cândido, o encanador que trabalhava na cidade. A denúncia levou os investigadores até Cândido Ortiz Aon. No dia 28 de setembro de 1995, ele foi preso. Pouco tempo depois, Emílio Munhoz Guadix também foi detido, assim como Felisa Garcia. Durante os interrogatórios, os 2 homens confessaram o sequestro e indicaram o local onde haviam enterrado o corpo de Annabel. Assim, cerca de 900 dias após o desaparecimento, os restos mortais da jovem foram encontrados na área da antiga fábrica em Numancia de la Sagra. O julgamento aconteceu alguns anos depois. Em 1999, Emílio Munhoz Guadix e Cândido Ortiz Aon foram condenados inicialmente a 39 anos de prisão pelos crimes de sequestro e assassinato. Posteriormente, o Supremo Tribunal Espanhol aumentou a pena para 43 anos. Felisa Garcia foi condenada a 6 meses de prisão por sua participação no encobrimento do crime e pela gravação em que fingia ser Annabel. Com o passar dos anos, novos acontecimentos continuaram a surgir em torno do caso. Cândido Ortiz morreu em 2009 enquanto cumpria a pena na prisão, após sofrer um ataque cardíaco. Emílio Munhoz Guadix permaneceu preso por 18 anos e foi libertado em 2013. Ao sair da prisão, ele declarou à imprensa que sentia remorso pelo que havia acontecido e afirmou que o crime havia sido motivado por dinheiro. O caso de Annabel Segura marcou profundamente a sociedade espanhola. Durante anos, ele foi lembrado como um dos crimes mais chocantes do país. A combinação entre um sequestro ocorrido em um bairro considerado seguro, a longa sequência de ligações exigindo resgate e o fato de que a vítima já estava morta desde o primeiro dia, transformaram essa história em um dos episódios mais perturbadores da história criminal da Espanha. Décadas depois, o caso continua sendo lembrado em reportagens, livros e produções documentais, mantendo viva a memória de um crime que abalou profundamente a opinião pública espanhola.